Olá, gente, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, a gente vai aprender a encontrar o valor de x, tá? Usando as razões trigonométricas, a fórmula do seno, do cosseno e da tangente. Então, vamos lá. Determine o valor de x. Na letra A, a gente tem uma hipotenusa e um cateto oposto ao ângulo, tá? Quando o ângulo tá aqui, ó, aquele que tá de frente, aquela linha que tá de frente, que tá oposta, a gente chama de cateto oposto. Então, eu tenho o cateto oposto, que é o x, e eu tenho uma hipotenusa, que é o 20. Eu tenho essas duas informações. Eu tenho um vídeo, gente, que explica o que é hipotenusa, o que são os catetos, né? Então, antes de tu resolver isso aqui, é bom que tu tenha olhado aquele vídeo, né? Supondo que tu já saiba aqui quem é o cateto oposto, adjacente e hipotenusa, né? Vamos lá agora descobrir qual fórmula dessas três nós vamos usar, porque a gente vai usar uma fórmula dessas, né? E a gente tem que saber qual. Qual dessas fórmulas aqui tem oposto e hipotenusa, ó. Aqui tem adjacente hipotenusa, oposto adjacente, oposto hipotenusa. Então, a gente vai usar essa fórmula aqui, que tem as coisas que eu tenho aqui também. Então, a gente vai usar a fórmula do seno, tá? Seno de delta. Quem é o delta? Por quem que eu vou trocar esse delta aqui? Pelo ângulo, tá? Então, a gente troca pelo ângulo. Seno de 25 graus é igual cateto oposto que é x, dividido pela hipotenusa, que é 20. Essa é a fórmula do seno, que é essa fórmula aqui. É essa fórmula do seno que eu estou usando para descobrir o valor de x. Agora, qual o próximo passo? O próximo passo é eu trocar esse seno de 25 por um valor, né? Porque o único valor desconhecido que tem que ter aqui é o de x, porque senão não acho o x, né? E como que eu vou saber o seno de 25? Então, se o problema não deu, eu vou lá na minha tabelinha de razão trigonométrica e vou achar o ângulo 25, tá? O seno de 25 é esse aqui. Por quê? Porque o seno é o que tá de azul, né? Tô usando a fórmula do seno. Então, o seno de 25 é esse aqui. 0,422618. Eu vou usar só 0,42, tá? 0,42 igual a x dividido por 20. Viram? Agora aqui eu tenho uma regrinha de 3. Posso colocar um aqui embaixo, vou cruzar, né? 20 vezes 0,42 vai dar 8,4. E 1 vezes x dá x. Então, ó, x igual a 8,4. Então, eu descobri que o meu cateto oposto vale 8,4. Se estiver trabalhando com centímetros, são centímetros aqui também na tua resposta, tá bom? Isso que tudo eu fiz para descobrir a medida do lado desse triângulo, tá? Mas como eu falei, gente, eu tenho no canal um vídeo que explica, eu não tô entrando em detalhes aqui sobre hipotenusa e catetos, tá? Porque eu já fiz um vídeo explicando isso. Então, aqui a gente tá só encontrando o x mesmo. Vamos lá no B. O B eu tenho um cateto adjacente, ó, que é x. E eu tenho uma hipotenusa, né, que tá de frente pro ângulo reto, que é 14. Eu tenho essas duas informações. Agora, eu vou lá nas minhas fórmulas e vou ver qual fórmula tem adjacente e hipotenusa. Quem tem aqui adjacente e hipotenusa é a fórmula do cosseno, ó. Cosseno de alguém, né, que eu vou colocar um ângulo, é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, o cosseno, qual é o ângulo? 60. Então, cosseno de 60 graus é igual ao adjacente dividido pela hipotenusa, que é 14. Agora, vamos lá. Lá na tabelinha, vamos ver quem é o cosseno de 60. Pra gente trocar ali. Vamos lá no ângulo 60. O ângulo 60 tá aqui, o cosseno é quem tá em verde, ó. Então, ó, 0,5. Então, o cosseno de 60 é 0,5. Então, eu vou trocar isso aqui por 0,5. Igual a x dividido por 14. Agora, eu vou fazer a nossa regrinha de 3 de novo. Vou colocar um aqui embaixo. Vou cruzar. 14 vezes 0,5 vai dar 7. Toda vez que tu multiplicar um número por 0,5, a resposta é a metade dele, tá? Então, aqui vai dar 7. E 1 vezes x dá x. Então, a nossa resposta é 7, né? Então, o nosso x é igual a 7. Mesma coisa, se tu tá trabalhando metro, centímetro, tu vai colocar a unidade de medida que tu usou naquela tua resposta. Agora, a gente vai fazer mais um exemplo.
aqui. Ó, percebam que eu não tenho hipotenusa, tá? Então, eu tenho um cateto adjacente, que é aquele que fica junto com o ângulo. O cateto adjacente é 16. E o cateto oposto, que é aquele que tá de frente pro ângulo, é X, né? E o nosso ângulo é 45. Agora, eu vou lá nas minhas fórmulas. Qual fórmula tem adjacente e oposto? Ó, adjacente e oposto eu tenho na fórmula da tangente. Então, a tangente de algum ângulo é igual a cateto oposto dividido por adjacente. Então, vamos lá. Cateto oposto, ó, tangente de quem? Tangente de 45. Tangente de 45 graus é igual ao cateto oposto, que é x dividido por 16. Agora, vamos lá na nossa tabela e ver quanto que é a tangente de 45. Ó, 45 ele tá aqui embaixo, a tangente é aquele que tá em preto aqui na minha tabela. Então, vou lá no 45, ó. Olha só quanto que é a tangente de 45. É 1. Barbada, né, gente? Então, vou trocar isso aqui por 1. 1 é igual a x dividido por 16. Agora, quanto que vale esse x? 1 vezes x dá x e 1 vezes 16 dá 16. Então, eu achei direto aqui que o x é 16. Viram que os lados aqui são iguais? Viram, gente? É só isso, então. A gente usou uma fórmula para calcular seno, cosseno e agora tangente. Só para apresentar para vocês como se usa a fórmula, como que procura na tabela, tá? Também eu tenho um vídeo ali no canal que mostra só como usar a tabela, aquela ali, procurando seno, cosseno, tangente, olhando os valores, né? Tudo bem detalhadinho. Tá bom, gente? Um abraço a todos e boa semana de estudos.